Então agora vamos fazer essa medição do jeito que a gente fez aqui, mas em cima de uma bola. É a nota 11C. 11C. Então nós vamos ter uma bola. Ó, vou tentar desenhar uma bola aqui. Você seja compreensível comigo. A gente tem o eixo X e o eixo Y. Então X e Y, tá? Aqui é um plano, né? E a gente tem na vertical o eixo Z. A bola, ela faz assim, né? Tá em torno da origem aqui. E a gente vai tentar medir. A gente vai tentar não, a gente vai medir. A gente vai medir o π em cima dessa bola. Então, para isso, nós vamos ter que desenhar um círculo em cima dessa bola. Pensa numa calota. Então, eu tenho uma bola e eu tenho um círculo desenhado na bola. Esse círculo pode ser mais em cima da bola, pode ser mais aqui, pode ser no equador da bola, pode ser mais embaixo. Eu tenho esse círculo. E eu vou medir o π nesse círculo. Tá? Então eu vou medir o diâmetro, que seria essa distância aqui de cima, a distância entre dois pontos aqui, né? E eu vou medir a circunferência, que é pegar essa bola, então, fazer essa medida, é pegar essa bola e eu medir a circunferência aqui, nessa calota, né, da bola, e medir o diâmetro. E o π vai ser a razão da circunferência pelo diâmetro. Tá, professor, mas ninguém mediria um negócio desse. Não mediria um negócio desse dessa maneira se você é um ser tridimensional, que você vê que é uma bola. Mas se você é um ser bidimensional, que você não tem consciência de que é uma bola, o que acontece? Você só consegue se deslocar pela superfície dela. Então você vai pegar um ponto, que a gente vai chamar de polo, e você vai fazer o seguinte, você vai esticar uma cordinha e você vai desenhar um círculo. O comprimento da cordinha é o raio, ou o diâmetro, que é o dobro do raio, mesmo nesse caso. O quanto você desenhou em volta é a circunferência. A cordinha é a sua trena, que você usa para medir. Se você é um bichinho bidimensional, é isso que você vê. E quando você fizer essa medida, você vai descobrir que o número π não é o número π do plano. Você descobre uma outra lei. Você descobre umas coisas esquisitas. Por exemplo, digamos que a bola seja desse tamanho. Então a calota lá, no começo, a circunferência vai aumentando à medida que você se afasta do polo. Vai ficando cada vez maior. Até você chegar no equador da bola. No equador você tem uma circunferência máxima. E depois você vai ter a circunferência diminuindo cada vez mais. Você vai criar uma lei lá nesse seu universo de que até uma certa distância a circunferência aumenta. Depois que o diâmetro começa a valer um outro valor, a circunferência começa a diminuir. É uma coisa maluca? É maluco. A gente que está no 3D consegue visualizar o que está acontecendo, mas quem está no 2D não visualiza. E é essas mesmas coisas malucas que acontecem na relatividade geral, né? Quando a gente pensa na curvatura, tá? Mas vamos calcular esse negócio para ver quanto que dá. Isso que é o legal aqui, tá? Então aqui nós vamos usar as coordenadas esféricas, que são as coordenadas polares pensadas para qualquer posição, digamos assim, numa esfera, né? Então nós vamos pensar nessas coordenadas polares, tá? Desculpa, esféricas. Para isso nós vamos usar, deixa eu pegar aqui uma outra caneta, uma outra variável aqui. Nós vamos usar, deixa eu ver um negócio aqui que eu acho que eu fiz um desenho. Nós vamos usar, né? Vamos pensar o seguinte, vamos pegar um ponto qualquer aqui. Então esse ponto ele tem uma certa distância da origem, mas esse ponto, ele além de ter essa distância L da origem, ele vai estar a uma certa distância azimutal aqui do eixo Z, do polo. E eu vou chamar isso de θ. É por isso que antes eu não chamei de θ. E o φ vai ser a distância aqui, como antes, a distância a partir do eixo X.
Essa vai ser o φ, tá? Então é a distância a partir do eixo x. Se meu desenho está confuso, para um pouquinho a aula e pega em algum lugar aí na Wikipedia, tanto faz, coordenadas esféricas. Procura coordenadas esféricas. Você vai ver uns desenhos mais bonitos, tá? E você vai encontrar lá nas coordenadas esféricas que é possível calcular para esse ponto x, y e z em termos das novas coordenadas. Assim como a gente fez antes, né? Você consegue calcular para esse ponto x, y e z o seguinte, que x vai valer r, onde r é o raio da bola, tá? Eu vou fazer toda a conta na superfície da bola. Então agora, R é um valor constante para mim. Eu estou considerando uma bola de raio constante, tá? A R vai ser um constante. R, seno de θ, cosseno de φ. Y vai ser R, seno de θ, seno de φ. E Z vai ser R cosseno θ. Por que agora eu estou usando R e antes eu usei um L? É porque o L agora, gente, o L vai ser a distância na bola. L é a distância que o meu bichinho está medindo, a minha medida na trena. Então L vai ser o seguinte, eu tenho, né, se eu pensar numa projeção 2D dessa bola aqui, né, pegar só numa certa posição, eu tenho o seguinte, ó. Então se eu pegar aqui, olha, X e Z, tá? O Y está lá para dentro. Então é como se eu estivesse olhando sempre o φ igual a zero. Eu tenho o seguinte, olha só. Eu tenho que o meu bichinho vive na superfície. Isso daqui é o θ. Isso daqui é o R. Mas o que o carinha está medindo não é o R. O meu bichinho, ele consegue medir a distância daqui até aqui pela superfície. O meu bichinho mede esse L, tá? Tá conseguindo pegar? L é o quanto ele mede. Como ele não pode entrar na bola, não existe isso para ele, entrar na bola, né? Porque ele é um bichinho bidimensional, de 2 dimensões, que vive num espaço de 3 dimensões, que é o espaço curvo de uma bola, tá? Ele tá lá na superfície, ele é uma bactériazinha, um protozoário, qualquer um desses bichinhos aí, na superfície da bola. E ele só consegue medir o L. Ele não tem noção do R, ele não sabe o que é R. R, quem sabe, somos nós, que somos seres tridimensionais. Tá bom? O nosso bichinho, ele só entende o que é L. O nosso bichinho não entende o que é θ também. Θ é a medida azimutal ali, né, do polo. Mas o nosso bichinho entende o que é φ. Φ é moleza para ele entender. Pensa numa bola. Φ, né, vai ser a distância desse lado da bola até qualquer outro ponto. Então φ, ângulo azimutal, ele entende. O nosso bichinho só entende 2 variáveis aqui, que descrevem toda a bola dele, L e φ. Então, se você pensar, né, na vida desse bichinho, tem a bola, tem o polo. L é a distância até o polo. Então, da distância até o polo, ele consegue ir para qualquer lugar da bola. Mais o azimuth. Então, ele quer ir nesse ponto, ele tem uma distância e um azimuth para ir até aquele ponto. Qualquer outro ponto da bola pode ser descrito pelo bichinho por L e φ. R e θ são variáveis que apenas nós entendemos. X, Y e Z, então, nem se fala, né? X, Y e Z é absurdo para ele, tá? Assim como para nós é absurdo também pensar em mais dimensões porque não entra na nossa cabeça. Pois bem, apesar disso, a gente consegue fazer a conta que o bichinho faria para medir o π lá no mundo bolístico dele, né? Assim como antes, a gente vai precisar agora do seguinte. A gente vai querer calcular um ds, que é a distância, né? Só que o nosso ds agora tem 3 variáveis, porque eu estou no espaço tridimensional. Tem um dx quadrado, um dy quadrado e um dz ao quadrado. Eu estou no espaço 3D, né? Então o meu ds vai ter essas 3.
a gente vai calcular as derivadas parciais. R não muda nunca, então eu tenho duas variáveis apenas, porque justamente na superfície é 2D, né? R não varia, a gente não vai subir nem descer aqui dentro na bola. Então tem duas variáveis, θ e φ. Eu vou calcular derivadas parciais de x, de y e de z em relação a cada uma delas, bem como eu fiz ali, tá? E vou deixar aqui a resposta para você. Quando na folhinha tem o passo a passo aqui, o resultado de algumas, tá? Quando a gente faz essa conta, a gente encontra que ds ao quadrado é igual a r ao quadrado dθ mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ dφ ao quadrado. Eu apaguei, né? Eu estava nesse quadro aqui. Eu apaguei aquela relação do tamanho angular da métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, né? Eu apaguei. Se você voltar lá, pega nas suas anotações, você vê que ela está aqui, ó. Eu posso colocar o r ao quadrado e vai ficar um dθ ao quadrado mais seno ao quadrado dθ dφ ao quadrado. Eu posso chamar isso daqui de d ômega. Então, o ds ao quadrado é um r ao quadrado d ômega. Quadrado, tá? Esse d ômega é o mesmo que tem lá, só está com variáveis diferentes. Bom? Então, se você for lá, você vê que tem o mesmo d ômega ali, só com variáveis diferentes lá naquela métrica. Pois bem, mas aqui eu quero fazer a medição do número π como o bichinho faria. E como eu falei para você, o bichinho não entende quem é θ e não entende quem é r, mas ele entende quem é φ e ele entende quem é L. E o que eu vou fazer é o seguinte, ao invés do θ, eu vou escrever o L. O R eu não vou conseguir me livrar não, não agora, depois sim. Eu consigo escrever o L em função do R e do θ, porque o L é o tamanho do arco, né? Então a gente sabe, né, da geometria básica também, que L é igual a Rθ, né? Desde que θ esteja medido em radianos. Por isso que a gente usa os ângulos em radianos também, tá? Então L é igual a R vezes θ quando o θ é medido em radianos. Então eu posso substituir as variáveis. Onde tem θ, eu vou colocar L. A variável θ pode ser escrita em função da variável L, o R é uma constante. Onde tem θ eu vou botar L e é bem fácil, né? Eu posso escrever assim, ó. θ é igual a L sobre R. Então, dθ é dl sobre R e seno de θ é seno de L sobre R. E a minha diferencial de distância, escrita em termos das variáveis que o bichinho entende, vai virar dl ao quadrado mais R ao quadrado seno ao quadrado de L sobre R dφ ao quadrado. Essa é a minha variável aqui de distâncias, tá? R dθ é dl, né? L dθ é próprio dl, por isso que está ali, tá? Você pode ver que a equação está certa porque ela está adimensionalmente correta. Distância quadrado, distância ao quadrado, não tem unidade, e também L sobre R não tem unidade, então tá certo, tá? Essa é a nossa diferencial em termos das variáveis que o bichinho entende, exceto o R. O R é um parâmetro que o bichinho iria encontrar para o mundo dele, e ele não saberia explicar. O R é uma forma de dizer a curvatura do universo do bichinho. E eu já vou explicar para você como é que se coloca. Antes de eu explicar a curvatura do bichinho, do universo do bichinho, vamos calcular o π então. Agora a gente calcula o π do mesmo jeito que a gente fez antes. Para calcular o π, eu vou ter que definir a circunferência e o diâmetro. A circunferência, em termos das variáveis do bichinho, é o seguinte. Pega um L fixo e rodopia. Então varia só o φ, né? Então a circunferência, eu vou fazer o seguinte. L vai valer um valor fixo, que eu vou chamar de Lzão, que é o quanto o bichinho vai medir. Eu não vou chamar de raio, para não confundir com o raio do universo dele, né? Senão é muito raio. Então eu vou chamar de Lzão.
que é o quanto o bichinho vai medir com a trena. E o φ, o ângulo azimutal, é de 0 a 2π, né? De 0 a 2π, que é quanto o bichinho vai entender, né? Andando na bola ali em torno do polo, né? Isso ele pega tranquilo. Isso é a circunferência. Então, isso aqui é constante. Então, eu vou ter o seguinte. A minha circunferência, que vai ser a integral do ds, vai ser apenas a integral, né? dl vai ser 0, porque aqui é constante, então some. Vai ser a integral disso daqui, ó. Só que r é constante, é o raio do universo. L sobre r é constante, porque o L é constante, então cai fora, fica só o dφ. Então vai ficar assim, ó, r ao quadrado, seno ao quadrado de L, Lzinho, não, Lzão, né? Que é o quanto o bichinho mediu ali. Lzão sobre R, dφ. Eu tirei tem que tirar a raiz para calcular o ds, né? Tirei a raiz de todo mundo, porque não é ds quadrado, é ds. E a integral é apenas no φ e é de 0 a 2π. Esses caras aqui são constantes, caem para fora. Integral de dφ de 0 a 2π é 2π. Portanto, a circunferência que o bichinho mediu é R seno de L sobre R 2π. Não é mais 2πr, né? É 2π, mas tem um fator seno. E o diâmetro? Do mesmo jeito que a gente fez antes. No diâmetro, mas eu estou botando um M aqui, eu não sei porquê. Diâmetro. Toda hora eu boto Cine. O diâmetro, eu vou fazer o L variar de menos Lzão até Lzão. E o φ, ele vai ser π sobre 2 e é uma constante. Então, o φ eu posso escolher, né? Eu tenho uma bola, né? Eu poderia pegar o φ como qualquer valor aqui, mas eu vou pegar o φ como π sobre 2 e o meu L vai variar de tanto até tanto. Por que eu vou pegar o φ de π sobre 2, já que eu posso escolher? Cadê o meu tamanho? Ah, tá aqui. Já que eu posso escolher, eu escolho ele como sendo π sobre 2 mesmo, tá? Tanto faz, na verdade, você vê que um dφ vai dar 0, porque é constante. Então some. Vai ficar só a integral do L, do dl, né? Então, o diâmetro vai ser a integral de dl de menos L até Lzão. Então, tanto faz. Eu nem precisava dizer que era π sobre 2, podia ser qualquer um. Isso aqui é simplesmente 2Lzão. Tá? 2Lzão. Agora, quanto que o bichinho mede de π? Então, o π medido por ele, né? Ele é a circunferência pelo diâmetro. A circunferência R seno de L sobre R 2π dividido pelo diâmetro, que é 2L. Corta os dois e eu posso passar esse R para baixo, ele vai estar dividindo, e eu vou ter o seguinte, o bichinho, quando for medir o π, ele vai ter o seguinte, o π vai ser igual ao seno de L sobre R sobre L sobre R vezes o número π. Então, como eu falei para você, o π que o bichinho vai medir vai ser muito gozado nesse planeta. Eu posso chamar isso daqui, ó, de epsilon. O L sobre R eu vou definir como sendo epsilon. E L sobre R é um ângulo, né? Tá? É um ângulo. É um ângulo que a gente consegue entender. L sobre R é um ângulo que eu sei que é o ângulo azimutal. Pro bichinho não faz o menor sentido esse ângulo, tá? Para ele não faz. Eu entendo que é um ângulo. Então, é um ângulo θ, mas eu vou chamar de um parâmetro epsilon só.
tá? Para não ficar tão tentador pensar na figura 3D, vamos chamar de parâmetro epsilon. Então, o π do bichinho, ele vai depender desse parâmetro epsilon aqui. Seno de epsilon sobre epsilon vezes o número π. Se você fizer um gráfico, você vai ver que o π... Opa! O π medido dividido pelo π verdadeiro, né, é seno de epsilon sobre epsilon. Onde epsilon é um número, né, que varia, né, como você vê daqui, ó, desde 0, ele tem uma distância lá no polo, até lá embaixo, né? Então ele varia até lá embaixo. Então ele vai variar o epsilon, o θ, né? O epsilon pode interpretar como θ, até lá embaixo é o quê? É π, né? Chegou lá embaixo, π. Então se a gente fizer o gráfico de seno de epsilon sobre epsilon, onde epsilon varia de 0 até π, se você pode fazer no computador, você vai ter o seguinte, você vai ter uma curva que vai ser mais ou menos assim, ó. Tá? Desse jeito aqui. Então o bichinho, ele tem aqui vale exatamente 1, tá? Gráfico de π medido. Isso aqui vale exatamente π, tá? Aqui em cima, quando valer 0. Esse é um limite que a gente estuda em cálculo, um dos limites fundamentais, inclusive, né? Que a gente usa para derivar várias outras propriedades de limites e depois de derivadas. O limite de seno de x sobre x com x tendendo a 0 é 1. Um dos limites fundamentais ali, né? Tá? Então, quando o epsilon vale 0, a gente tem a medida exata do π. Então, quanto mais o bichinho está perto do polo, mais parecido com π é um valor que ele mede. Claro, quanto mais perto do polo, ele está quase num plano, né? Está bem na calota ali do universo dele. Então, lá em cima da calota, se a calota é bem pequenininha, ele é praticamente um plano. Então, tende a medir o próprio π. Ele vai baixando o valor do π, né? À medida que ele desce. E o π dele vai ficando cada vez menor, até que o π dele vai para 0. Como assim? π dele vai para 0? Quando ele vai do outro lado da calota, o diâmetro é grande, mas a circunferência é pequenininha. Então, a circunferência é bem pequenininha, o π tende a 0, tá? Então, esse bichinho, ele não tem consciência de que ele vive no universo curvo. Mas, pela medida do π, ele poderia descobrir isso. Porque a geometria é algo abstrato. Ele pode deduzir a geometria para um universo plano, ele pode deduzir o π, encontrar o π para um universo plano e pensar no universo com geometria quanto que daria o π. A gente pode fazer isso. A gente pode. Ele é um bichinho do universo 2D. Nós somos um bichinho do universo 3D. A gente pode calcular a curvatura do nosso universo fazendo esse tipo de medida. Ainda que para a gente, assim como para o bichinho, essas variáveis aqui não façam nenhum sentido. Tá? Claro, a gente não vai trabalhar em termos do raio desse universo. E nem o bichinho precisa trabalhar em termos do raio do universo. O bichinho, ele pode trabalhar, pode definir um outro parâmetro, que é um parâmetro mais comum em geometria do que raio. Porque raio é um negócio que só faz sentido quando você tem um círculo mesmo, né? Daí você fala no raio. Mas muitas vezes na geometria a gente tem uma situação assim, ó. Uma curva. Ó, tem raio nessa curva? Não, não tem raio. Mas essa curva tem curvaturas. A curvatura seria o seguinte, eu pego nessa região e me pergunto qual é o círculo que eu consigo melhor circunscrever aqui. Qual é o círculo que eu consigo melhor circunscrever aqui? E aqui, qual é o círculo que eu consigo melhor circunscrever? Em nenhum lugar do caminho eu tenho um círculo. Em nenhum lugar do caminho eu tenho um raio, medida de raio. Mas eu posso falar em curvatura. Tá? Posso tranquilamente falar em curvaturas. Então, a curvatura, ela tem a ver com o raio.
Aqui é o seguinte, olha só, uma curvatura baixa, porque está quase como um plano, significa um raio grande. A linha é quase um plano, curvatura baixa, faz sentido para você, né? Curvatura é a medida do quanto se curva. Se eu tenho uma reta, a curvatura é zero, é plano, beleza? Aqui a curvatura é alta, o raio é pequeno. Então eu tenho esse parâmetro de curvatura que ele é proporcional ao inverso do raio. Quanto maior o raio, menor a curvatura. Raio grande, curvatura pequena. Raio pequeno, curvatura grande. Tá? Curvatura é a medida do quanto se desvia de uma reta. E ela está diretamente relacionada com o raio, nesse caso. Agora, isso de circunscrever o raio é uma coisa visual só, né? É bom para visual. Agora, como é que eu circunscrevo? Como é que eu faço isso direito? Para fazer direito, gente, nós fazemos de uma outra forma na matemática. Você pode pegar um livro de novo, cálculo 2 ou 3, em que ele trabalha com curvas. Lá você vai perceber que a curvatura ela é definida em termos da derivada nessa região. Quanto que muda a derivada nessa região aqui, tá? Então a gente vai botar um eixo e vai calcular quanto que muda a derivada. Eu não vou calcular a curvatura aqui, tá? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que se for exatamente um círculo, a curvatura é igual a 1 sobre o raio. Quando é um círculo. Tá? Aí vai ser 1 sobre o raio. E quando não é um círculo, quando é uma curva, daí eu vou calcular, vou pegar a expressão paramétrica da curva, vou calcular a derivada, botar numa fórmula que tem nesses livros, não é propósito virar um curso de geometria aqui também, né? E vai dar um outro valor. Mas é sempre essa ideia, curvatura é o inverso do raio, tanto que a gente fala de raio de curvatura também. Agora, isso daqui é para uma dimensão, essa daqui é uma curva de uma dimensão. E se eu tiver um negócio de duas dimensões? Um negócio de duas dimensões, eu posso ter duas curvaturas. Olha só, esse papel curvado aqui, ó. Pega um papel na tua casa e faz isso. Você vai ter uma curvatura num eixo. Aqui eu tenho uma curvatura assim. Nesse outro eixo está plano. A minha curvatura aqui seria zero. Ou muito perto de zero. Eu posso inclinar um pouquinho e ter uma outra curvatura. Então eu tenho duas curvaturas. Quando eu tenho 2D, eu posso ter uma curvatura num sentido e outra curvatura em outro sentido, né? Então, a minha curvatura, nesse caso, ela vai ser proporcional ao produto das duas curvaturas. Então, no 2D, a curvatura depende do raio ao quadrado. Se for um círculo, no 2D vai ser 1 sobre r ao quadrado. Você já pode imaginar a curvatura num 3D. Ah, mas eu não consigo visualizar. Não, já não dá para visualizar. Uma superfície, beleza. Agora, como é que eu calculo a curvatura no 3D? Aí começa o problema da geometria. Mas que do ponto de vista analítico não é um problema. É claro que no 3D vai entrar aqui 1 sobre R3. Seja lá que seja isso, eu não vejo, mas eu meço. Se eu meço, está controlado, né? Tudo que eu meço está controlado. Então a curvatura, ela depende da dimensão do meu problema. No caso 2D, que é o caso da bola, a curvatura está associada com a raiz do raio. E aí eu posso reescrever aquela equação do bichinho ali, o inverso da raiz do raio, né? Eu posso reescrever, então, no meu universo 2D, em 2D. Não, em 2D não é suficiente, porque ainda o universo não precisa ser uma bola, pode ter outra curvatura. Em uma bola de duas dimensões. Tá? Numa bola de duas dimensões, a curvatura ela é igual a 1 sobre r ao quadrado. Numa bola de 3 dimensões, 1 sobre r ao cubo e assim por diante. Numa bola unidimensional, 1 sobre r. Então depende da geometria, tá? Se não for uma bola,
derivada, cálculo da derivada ali e tal. Aí eu posso botar esse K aqui, ó. Onde eu tenho 1 sobre R, na verdade, 1 sobre R é igual a raiz do K. E aí eu posso botar aqui. Então o meu bichinho, ele vai medir um π m, que vai ser igual ao seno de raiz de K vezes L dividido raiz de K L vezes o π, onde raiz de K é a raiz da curvatura do universo. E eu posso até escrever o diferencial aqui também. Então o meu diferencial nesse universo, ele vai ser dl ao quadrado mais 1 sobre K seno de raiz de K L quadrado de φ ao quadrado. Bom? E o meu epsilon, que estava definido em termos do raio, o meu epsilon também fica em função dessa curvatura do universo. Tá? Tudo fica em função dessa curvatura. É essa curvatura que é a curvatura da equação de... Essa curvatura que é a curvatura que aparece na equação de Friedmann, na métrica de Friedmann, Lemaitre, Robertson e Walker. Tá? Claro que lá é uma curvatura genérica para qualquer tipo, né, de possibilidade ali daquele universo, tá? Mas é a mesma. Você lembra que naquela, eu vou recopiar aqui, a gente tinha o seguinte: ds ao quadrado igual a c quadrado dt ao quadrado menos a de t ao quadrado. A escrita em função em função normalizada, dr ao quadrado mais sk quadrado d ômega ao quadrado. Aonde o sk, gente, só para dar um exemplo de um deles, o sk ao quadrado de r, ele para o caso esférico era 1 sobre k seno de raiz de k r, para k positivo. Onde r, gente, onde r faz as vezes aqui desse L que a gente está tendo aqui, que é a distância que a gente mede. Eu estou nesse universo aqui, que tem uma curvatura, e eu não vejo. Eu sigo a curvatura do universo, como o bichinho segue a curvatura do universo dele. Mas eu meço distâncias. Eu meço a distância dessa ponta do quadro até aquela outra ponta, que para mim parece reto. Como para o bichinho na bola parece reto, mas não é. O universo é curvo. E quando eu meço essa distância, eu preciso colocar a curvatura do universo na conta do ds. Tá? Então o que eu fiz aqui, naturalmente, não foi uma aula de relatividade geral. Não chega nem perto disso. Mas dá para você entender bem direitinho o que é esse conceito de curvatura, tá? Com essa conta aqui. Então eu sugiro que você mastigue um pouco na cabeça isso aí. Tá? Vamos fazer a conta agora, gente, para o universo hiperbólico, mas para fazer para o universo hiperbólico, nós já vamos usar direto a equação de Friedmann, Lemaitre, Robertson, Walker, a métrica deles, tá? Então, nota 11D, medindo π no universo com uma geometria qualquer. No caso, não exatamente uma geometria qualquer, né? A métrica que respeita o princípio cosmológico. Como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito que antes. Vamos pegar primeiro, vamos medir o π, uma circunferência, e a gente vai fazer o seguinte. Para a circunferência, né, nós vamos escolher um ds como sendo zero, porque agora ds não é igual ao ds de antes, que a gente estava olhando só geometria. Agora a gente está olhando espaço-tempo.
ds antes era a distância entre pontos, aqui a ds é a distância entre eventos. E nós vamos usar para fazer a medição da nossa circunferência e do nosso diâmetro um feixe de luz. E o feixe de luz se desloca com ds igual a zero, conforme eu mostrei no comecinho da aula para vocês. Então ds igual a zero, nós vamos fazer a circunferência, então o dr vai ser zero, ou seja, não vão variar a distância, eu vou pegar um certo comprimento e vou manter sempre a mesma distância. Então r não é zero, mas dr é zero, porque não há variação na distância. dr é zero e o r vai ser fixado como um certo comprimento L, tá? Então daqui, se eu jogo isso daqui na equação, Friedmann, Lemaitre, Robertson, Walker, isso aqui vai para zero. O A é uma constante, né? Eu vou considerar num instante de tempo. O A é uma constante porque o tempo que eu vou levar vai ser muito inferior à expansão do universo. Então o A praticamente não varia nesse tempo que eu uso para fazer a medição, né? Só se o universo estivesse expandindo rapidamente. Então o A vai ser uma constante, o dr vai ser zero e eu vou ficar só com esse termo aqui. Então eu vou ficar o seguinte, 0 vai ser igual a c quadrado dt, é o tempo que o feixe de luz vai levar para dar a volta, menos a ao quadrado, que eu vou deixar só como a, não como a de t, porque como eu falei, eu vou fazer a medição num tempo bem mais curto do que o tempo da expansão do universo. A é praticamente constante, não interfere em nada na minha conta aqui a variação do A, vezes o r ao quadrado, onde r agora é L, d ômega ao quadrado. E o que eu vou medir, gente, vai ser o seguinte, agora precisa só ser um pouquinho mais atento, né? O que eu vou medir, como eu disse, é um feixe de luz se deslocando. Então eu vou medir o quanto o feixe de luz andou. Quanto que o feixe de luz andou? C dt, integrado no tempo. Porque ele andou num certo tempo a velocidade c. Isso dá uma distância. Então a circunferência vai ser a integral de c dt. No tempo que o feixe de luz levou para fazer essa volta, né? Só que c dt, eu consigo dessa equação aqui, ó. Eu posso passar esse cara para o outro lado, c dt, se eu te passar para o outro lado e tirar a raiz, vai ser a L d ômega. Onde A é constante, L é constante, e d ômega. D ômega é o tamanho angular do quanto ele andou. Só que ele só andou, tamanho angular em 2D, né? É um ângulo sólido. Porque o objeto tem tamanho angular assim, mas assim também, né? É ângulo sólido. Só que é um tamanho angular assim, nesse caso só num plano, né? Então, CDT vai ser, na verdade, a integral de AL d ômega. Tá? AL d ômega. E o d ômega, como é só numa direção, o tamanho angular, ele é só 2π. Então, a circunferência, ela vai ser igual a 2πAL. 2πAL. Universo, né? Aqui já é um universo mesmo, com uma geometria qualquer. A única hipótese que eu estou fazendo aqui, a expansão, né? A medida de t que eu estou fazendo, ela é rápida. A expansão, né? não interfere no A. Se não, aí eu teria que considerar como A varia nesse negócio da medida angular aqui, né? Porque aí, quando eu começo a medir aqui de um lado, o universo tem uma escala. Quando eu estou medindo lá do outro lado, o universo já tem outra escala. O A depende do tamanho angular ali, tá? E aí vai complicar, evidentemente, a minha conta e não faz parte de um curso desse nosso nível aqui. A diâmetro, bem parecido. ds é um feixe de luz, ds é zero. d ômega agora é zero, porque é diâmetro, né? Então, eu vou pegar de um lado e vou medir para o outro. Não tem um d ômega aqui, tá? E o meu dr não. O meu r vai variar do mesmo jeito que variou antes. De menos L a mais L. Tá? Como a gente fez antes. Aqui é tudo parecido. Isso que é legal ter feito antes. Então, quando eu jogo aqui nessa equação, agora esse termo é zero. O A vai ser constante de novo, pelas mesmas razões. E esse termo aqui não vai mais ser zero, né? O R está variando. Então, ele não vai ser zero. E a gente vai ter o seguinte.
A gente vai ter que o diâmetro vai ser ainda o CDT, o quanto a luz levou para vir daqui até lá, né? Só que o CDT não é mais uma medida angular. O CDT agora é uma outro tipo de medida, onde o R está variando. E ele está variando, o CDT, né, conforme isso daqui. Eu disse, isso daqui vai ser 0, né? Isso aqui é 0. O CDT vai ser o quê? ADR sobre isso aqui. É preciso tirar a raiz, né? Porque eu tinha um ds quadrado lá, né? Um CDT quadrado, na verdade. Tá? É a mesma razão que a gente fez aqui, dali. Eu acho que não deve estar difícil de entender, não preciso fazer passo a passo, né? Some aqui, dá 0, isola CDT, vai dar isso aqui. Beleza. Aí agora essa integral já não é tão simplesinha. Por quê? Eu tenho uma integral de dr, né? É uma raiz de 1 menos kr quadrado, e eu vou integrar de menos L até L. Essa integral, ela depende muito, a expressão da integral aqui depende muito do K. E o K é a curvatura do universo. Então, pode acontecer, por exemplo, do K ser 0, que é o universo plano. Se o K é 0, aqui morre, fica só 1, fica ADR. E A é constante, o A cai para fora, a integral de dr, de menos L até L. Então, a integral, se K valer 0, eu vou ter que o meu diâmetro vai ser apenas a integral de menos L a L de dr. Esse cara some no denominador. Isso aqui é uma mamata, né? É 2AL. Aí é uma coisa. Eu posso já calcular o π, ó. Para o universo plano, π, que é C sobre D, vai ser 2πAL sobre isso daqui. 2AL vai cortar, vai ficar π. Claro, no universo plano, o π medido vale o π, o número. Nada mais óbvio do que isso. Não esperaria que fosse diferente, né? Pelo contrário. O problema é quando o K não vale 0. Quando o K não vale 0, eu tenho duas opções. Uma curvatura positiva ou uma curvatura negativa, tá? Então, nesse caso, dependendo do K ser positivo ou negativo, a integral muda. Num caso, essa integral dá um arco seno, no outro caso, dá um arco seno hiperbólico. A solução geral, em geral, é a seguinte, ó. Em geral, a integral de dr 1 menos kr ao quadrado, ela vai ser três coisas possíveis, dependendo do k, como eu falei para vocês. Ela vai ser um arco seno na menos 1, né? Seno na menos 1 não é 1 sobre seno, tá? É arco seno, a função inversa. Arco seno de raiz de k, r, raiz de k, quando k é positivo. Ela vai ser r apenas quando k vale 0. Isso a gente já até tinha visto aqui, né? A integral vale integral de dr, que é r. Tem que fazer a variação entre menos L e L, aqui ainda que eu não fiz. E é seno hiperbólico, arco seno hiperbólico, de raiz de módulo de K, R, sobre raiz do módulo do K, quando K é negativo, por isso módulo. Arco seno hiperbólico. Agora que a gente calculou o valor, né, dessa integral, né, eu já dei a resposta para vocês, mas eu calculei ali, essa integral, ela vale isso, a gente pode substituir nessa expressão para o diâmetro e encontrar uma solução geral para o diâmetro. Essa aqui é a solução do K valendo 0, né? Mas a gente pode encontrar uma solução geral. Vamos fazer isso daí. Então a solução geral vai ser o seguinte. Eu vou querer calcular o diâmetro, primeiro, ele está multiplicado por um A aqui. Então eu precisaria multiplicar por um A ali também, tá? Então, eu tenho um A aqui. Então vai ficar um A multiplicando aqui, e vai ficar um A multiplicando aqui, e um A multiplicando aqui, né? Porque antes o que eu tinha escrito não tinha um A, mas eu tenho um A quando eu quero calcular o diâmetro, tá bom? Além disso, eu quero integrar a minha função de menos L até L. Então, eu vou ter que, o resultado dessa integral é isso daqui, mas eu preciso variar ela
de menos L até L. Variar de menos L até L. E variar de menos L até L, para ter o resultado da integral, e aí sim eu tenho o diâmetro. Então vai dar um resultado de diâmetro aqui, um resultado aqui, outro aqui. Observa, no entanto, gente, um detalhe importante. O integrando dessa função, né, o a é uma constante, cai fora. O integrando dessa função é uma função par. Uma função par é uma função tipo a função x ao quadrado. X ao quadrado. Se eu integro a função x ao quadrado de menos L até L, a integral de x ao quadrado de menos L até L é exatamente igual, você concorda comigo, a integrar a função apenas de 0 até L e multiplicar por 2? É igual a 2 vezes de 0 até L de x ao quadrado dx. A área aqui atrás é igual à área aqui. Então, integrar daqui até aqui é como integrar daqui até aqui 2 vezes, multiplicar por 2. Isso vale para qualquer função par. A função par é uma função que ela é igual de um lado e do outro, ela se espelha. A x ao quadrado acontece assim. Essa função também é par, também se espelha. Como é que eu sei? Porque ela depende, né, o a é uma constante, ela depende do r ao quadrado. Então, menos L ao quadrado é igual a L ao quadrado. Ela é sempre par, ela é sempre espelho um do outro. Então, eu não preciso calcular a integral de menos L até L. Eu posso calcular a integral apenas de L, apenas de 0 até L e multiplicar por 2. Então, eu vou fazer isso. Vou calcular de 0 até L multiplicando por 2. Por quê? Porque é mais fácil. Então vai ter um 2, faltou lugar aqui, vou botar aqui, tá? Vai ser mais fácil. Por que é mais fácil? Porque, olha para cá, para esse primeiro. 2AL menos 0, né? Vai dar 0. Aqui, 2A, arcosseno, raiz de K, L, sobre raiz de K, menos, mesma coisa, arcosseno de 0. Arcosseno de 0 é 0, então some. Arcosseno hiperbólico de 0 é 0 também, some. Portanto, gente, o meu diâmetro, ele vai ser o seguinte: 2A seno hiperbólico de raiz de K, L, sobre raiz de K, 2AL, 2A seno hiperbólico inverso, arco seno hiperbólico, raiz de K, L, sobre raiz de K. Para K positivo, K igual a 0 e K negativo. Tá? Agora, tá? Isso é o valor do meu diâmetro. E eu vou pegar esse diâmetro e vou dividir a circunferência por ele. Agora, antes de eu fazer isso, eu vou simplificar, eu vou naturalizar uma coisa aqui. Você vê que tem raiz de K vezes L? Raiz de K vezes L é adimensional, né? Porque a raiz, K é a curvatura, o raio quadrado e tal. Adimensional, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esse cara por L embaixo e em cima. E esse cara também. Daí eu consigo que eu tenho um pedaço adimensional, 2AL em todos eles. E aqui eu também tenho um pedaço adimensional, né? Aqui é 1, né? É 1, tá? Aí ficou de uma maneira coerente esse negócio aí já, tá? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, queremos calcular o π. O π medido, ele vai ser a circunferência dividida pelo diâmetro. Agora, gente, olha só. A circunferência, cadê? Tá aqui.
A circunferência vai ser 2πal dividido pelo seguinte, por isso daqui, que é o diâmetro. Então vai ser um 2al vezes esse outro termo aqui, que está sobrando, né? Esse termo está sobrando. Esse termo que está sobrando eu posso chamar de uma função, fk de L. Essa fk de L. Então esse termo que está sobrando aqui, ó, vai ser essa função, um arcosseno, um 1 ou seno hiperbólico. Tá? Eu tenho um 2al vezes a função, onde a função depende desse cara aqui. Então a fkl, quando k é positivo, é isso daqui. Quando k é zero, a fk é isso. Ou, quando é negativo, a fk vai valer isso daqui, tá? Aí, a gente entende já, a gente já percebe aqui o seguinte. Corta, corta, corta. Então, o meu π medido vai ser o inverso, né, da fk vezes o π. Agora, gente, esse raiz de kl aqui é muito tentador, digamos assim, né? A gente definir uma variável para ele como a gente fez antes. Quando a gente estava olhando só a bola, só o bichinho que vivia em cima da bola, né? Como eu tenho funções inversas, você perceba o seguinte, que arcosseno disso daqui é um ângulo. Então eu posso definir o epsilon como sendo o arcosseno hiperbólico de raiz de KL. Tá? Quando eu tenho um K maior que zero. Se o meu K for menor que zero, eu defino o epsilon de maneira um pouquinho diferente. Então o epsilon depende do K. Ele vai ser daí o arcosseno hiperbólico de raiz de KL. Quando ele é menor do que menor que zero, tá? Então o epsilon vai depender do valor do K. Claro, K menor que zero, vou precisar de um módulo aqui dentro, tá? Não tem problema a gente fazer isso. Eu estou só trocando a função. Em vez de trabalhar com um FK e tal, eu estou fazendo uma outra definição mais interessante que você vai ver que vai daí fechar as pontas das contas que a gente já fez antes. Então eu posso ter essas duas definições. Nesse caso, gente, se o epsilon valer isso, então eu tenho o seguinte, posso inverter, né? Calculo seno dos dois lados. Então, calcular seno do arcosseno dá o próprio raiz de KL. Raiz de KL é igual ao seno de epsilon, para quando K é positivo. Caso K seja negativo, raiz de módulo de KL vai ser o seno hiperbólico do epsilon. Agora eu posso usar isso aqui para calcular o π. O π medido é 1 sobre f, né? 1 sobre f, onde o f, essa função f, é essa parte vermelha que eu falei para vocês. Ao invés de escrever em função do f, dos arcossenos, do k e do l, eu vou botar o epsilon. Então eu vou ter o seguinte. Então eu vou ter que o meu π medido, ele vai ser igual ao π vezes um termo, que é aquilo ali. No caso de ser um K positivo, seno de epsilon sobre epsilon. Um K positivo. A gente diz que o universo é fechado. Esfera. É o mesmo resultado que a gente encontrou para o bichinho em cima de uma bola. Mesmo resultado. Seno de epsilon sobre epsilon. E o significado de epsilon é muito semelhante ao que a gente tinha encontrado lá também. Vezes 1, K igual a zero. Universo plano. É a mesma coisa que a gente encontrou para o universo plano. O π medido vale π. E no caso, seno
hiperbólico de epsilon sobre epsilon. Um K negativo, um universo aberto, que é o universo hiperbólico. Então, se eu estiver em cima de uma hipérbole, ao invés do seno, o resultado seria um seno hiperbólico. A gente fez a conta para uma bola, porque é fácil trabalhar com coordenadas esféricas. Coordenadas hiperbólicas é uma dor de cabeça, então a gente não fez a conta. Mas a gente encontrou um resultado usando a geometria métrica geral. Tá? Isso não é difícil de fazer, porque recai numa integral que não é muito complicada. E a gente conferiu o nosso resultado vendo que dá a mesma coisa para o universo fechado, uma bola, e o universo plano. Tá? Então nós temos esses resultados aqui. E se você pegar lá no drive da aula, na aula também, no plano de aula, tem um programa que faz o gráfico desses 3 casos aqui, tá? Eu não vou comentar o programa, como eu tenho feito nos outros casos, porque ele é muito simples. Ele pega uma variável epsilon e faz o gráfico dessa função. E o resultado do programa está aqui, ó. Do gráfico. Você pode pegar o programa e fazer o gráfico, tá? O π que a gente vai medir em função do epsilon vai depender do tipo de universo que a gente está. Se a gente estiver no universo plano, a gente vai medir sempre π. Sempre é π. Geometria euclidiana. Se a gente estiver no universo esférico, nós vamos medir πs diminuindo, tá? E se a gente estiver no universo hiperbólico, o nosso π sempre aumenta. Gente, isso tem consequências. Consequências experimentais. Muito interessantes. Aqui a gente fez uma medida, calculamos o π. Mas na astrofísica a gente pode fazer várias medidas. A gente pode medir a quantidade de objetos em função da distância até nós. A gente pode medir propriedades físicas dos objetos em função da distância até nós. A gente pode medir quantidade de objetos que estão numa certa área em função da distância até nós. A gente pode fazer várias medições e essas medições vão depender da geometria do universo, de uma maneira parecida com essa daqui. Então, se a gente está no universo plano, ou universo hiperbólico, ou esférico, isso influencia as medidas que a gente faz, tá? E isso é bastante importante. Então, como eu falei, eu queria justificar hoje a ideia da curvatura do universo, como é que ela afeta as nossas contas. Mas sem a gente entrar em relatividade, porque daí fugiria dos objetivos desse curso, né? Não dá para aprofundar demais. Então, essa aula e a aula anterior, elas foram mais no nível qualitativo, para você entender o que é a constante lambda e para você entender o que é o parâmetro de curvatura do universo, tá bom? Nas próximas aulas agora, a gente vai resolver as equações de Friedmann-Lemaitre para uns casos aí mais genéricos e não só aqueles casos assintóticos que a gente fez antes. Um abraço, pessoal!